Terceira ministração do curso O Evangelho do Reino de Deus. Você que tem nos acompanhado pela internet, né, por esse DVD, você tem a oportunidade hoje de acompanhar a terceira aula do nosso estudo. E hoje, queridos, nós vamos falar sobre o conflito das eras. O conflito das eras. Pastor, o que é isso? Você hoje vai ter uma percepção maior do que Deus quer falar em muitos textos que nós não temos compreensão. Veja, muitas vezes a nossa interpretação ela é induzida pela tradução. E hoje você vai perceber isso. Às vezes nós temos uma interpretação de determinados textos da Bíblia que são induzidas pela tradução que nós temos em português. E algumas acertam, outras traduções falham. Por isso que nós precisamos estar atentos a isso. O que nós vamos estudar hoje? Basicamente, nós vamos procurar compreender o entendimento sobre as duas eras, a era presente e a era vindoura. Nós vamos começar a estudar os textos bíblicos procurando compreender essa tensão ou esse conflito que há entre as duas eras, os dois tempos, o tempo presente e o tempo futuro, porque o reino de Deus, ele pertence ao tempo futuro. O reino das trevas prevalece no tempo presente. Mas nesse estudo nós vamos perceber que nós já estamos vivendo um momento de transição de uma era presente para uma era futura. Então acompanhe o estudo que nós vamos fazer. Primeiramente, eu gostaria de fazer uma distinção entre duas palavras que, apesar de que não estejam na nossa tradução em português, elas estão no texto da Bíblia Sagrada do Novo Testamento. Eu me refiro ao texto grego, evidentemente, que é o texto original, a língua original, em que as escrituras do Novo Testamento nos foram dadas. E essas palavras gregas são cosmos e aion. Cosmos e aion. Não se preocupe se você olhar para lá e você dizer, eu estou lendo grego, você está absolutamente certo. Olhando para a tela, você está lendo grego mesmo. Cosmos e aion. O que essas duas palavras significam? É que nas nossas traduções em português, veja bem, aonde está escrito mundo, por exemplo, Deus amou o mundo. De tal maneira, lá nesse texto, a palavra que é traduzida por mundo é cosmos. Mas também a Bíblia diz assim, quando Jesus pergunta, os discípulos perguntam para Jesus, mestre, qual é o sinal da tua vinda? E diz a nossa tradução, e do fim do mundo. Só que mundo ali já não é cosmos. Mundo, nesse outro texto, é aion. O que eu quero dizer é que, às vezes, a nossa interpretação, ela se dá de maneira equivocada por não sabermos qual é a palavra que está no texto original. E, então, que a gente possa ter uma compreensão correta desses textos. Então, diga assim comigo, cosmos. Cosmos. Quem nunca falou grego está falando agora. Cosmos é a primeira palavra. Aion, diga comigo. Aion é a segunda palavra. Você vai ver alguns textos onde essas palavras elas vão aparecer. Por exemplo, cosmos, João 3,16. Todo mundo conhece. Você sabe de cor. Vamos falar juntos? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Neste texto, a palavra é cosmos. Um outro texto em que a palavra cosmos aparece. Não ameis o mundo. 1 João 2,15 e 17. Não ameis o mundo e nem as coisas que há no mundo. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a soberba dos olhos, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procedem do Pai, mas procedem do mundo. Então veja bem, como pode Deus amar o mundo e ao mesmo tempo a Bíblia diz que nós não devemos amar o mundo? Já se perguntou sobre isso? É curioso isso. Por que acontece isso? Porque a palavra que está por trás desses textos
que é a palavra cosmos, ela tem sentidos diferentes nesses dois textos. Então veja, o que é cosmos? Cosmos é a soma de tudo o que constitui o universo organizado, o universo ordenado. Então essa palavra cosmos tem a ver com ordem, com organização do mundo físico, né? Vocês mulheres, não lhes é estranha a palavra cosmos, porque você usa ela quase que diariamente no seu cosmético. Quando você vai, né, colocar aquele cremezinho no seu rosto, o cosmético, você está colocando ordem, né, no seu rosto. Isso é para que a sua pele fique em ordem. Então essa ideia de cosmos, de cosmético, que vem de cosmos, tem a ideia de quê? De organização. Então tudo aquilo que constitui um universo organizado, ordenado, é cosmos. Então, quando a Bíblia diz assim, que Deus amou o mundo de tal maneira, Deus amou o universo físico apenas? Não. Ele amou, sobretudo, a sua criatura, a sua criação maior, que é o ser humano. Mas amou também o universo criado, porque a criação é boa, sobretudo o ser humano. Então ele amou o mundo. Ali o destaque do texto está sobretudo no ser humano, né? Mas quando a Bíblia diz não ameis o mundo, ali já está um outro sentido. É que nesse universo criado existe uma regência espiritual aí. E essa regência espiritual influencia a mente dos homens, aprisiona os homens no pecado. Aí o sentido de mundo já é diferente. Estão me compreendendo? Então nós temos aqui distintas acepções de uma mesma palavra, que é a palavra cosmos. Mas nós temos também a palavra aion. O que significa o aion? O aion, ao contrário do cosmos, porque cosmos tem sobretudo a ver com o universo e sua ordem. Esse é cosmos. Aion já tem uma ideia de tempo. De uma época, de uma era. Então, por exemplo, quando a Bíblia diz assim, ao Deus eterno, imortal, a Ele seja glória, pelo século dos séculos. A palavra que está ali, no original, é pelo aion dos aiônios. Ou seja, por um tempo sem fim. Um tempo que jamais acaba, esse Deus receba a glória. Então o aion tem a ver com tempo, com época, com era. Então a palavra que define eternidade, na língua grega, no Novo Testamento, é o aion. O aion tem a ver com a eternidade, e com esse tempo cuja duração jamais tem fim, né? Ou também pode se referir a um período limitado de tempo. Por exemplo, quando Paulo fala, não vos conformeis com este século. Já viram esse texto, Romanos 12? Não vos conformeis com este tempo. É um tempo que vai ter fim. E o outro tempo sem fim vai começar, que é o tempo da eternidade. Eu estou definindo esses conceitos para que nós possamos compreender melhor alguns textos da palavra de Deus. Então, no quadro que nós estamos exibindo, nós temos aí um quadro onde mostra, em primeiro lugar, a eternidade passada, que é interrompida com a criação do universo, que nós chamamos de era atual. Então, a era atual, o presente século, é um tempo em que ele inicia, né, com a criação e vai até um momento determinado por Deus, aonde essa era atual dará lugar à era futura, que nós chamamos de eternidade. Então, pensando nesses dois conceitos, vamos ler, por exemplo, nós vamos ler Mateus 12, 32, na versão revista atualizada. Leia comigo. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, será isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Quando
o tradutor traduz como nem neste mundo, a palavrinha que está lá na língua original é aion. Ou seja, nem nesta época, nem nesta era, mas o tradutor traduziu como nem neste mundo. Você vai entender por que eu estou pontuando e insistindo nessa distinção entre esses dois conceitos, cosmos e aion. Veja, aonde está mundo, caberia a tradução, por exemplo, era. Nem nesta era, nem na era por vir, nem no porvir, nem neste tempo, nem no porvir. Mas o tradutor traduziu como nem neste mundo. Muito bem. Vamos ler, na Nova Versão Internacional, o mesmo versículo. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem, será isso perdoado. Mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem nesta era, aion, nem na era que há de vir. Então, aqui, a Nova Versão Internacional traduziu melhor. Por quê? Porque onde aparece aion, não traduziu como mundo. Porque mundo me dá a ideia de quê? De espaço físico, não é? Mundo me dá a ideia de quê? De universo, né? O espaço criado por Deus. Mas nesse texto, a ideia aqui não é de espaço, a ideia aqui é de tempo. Nem nesse tempo e nem no tempo que há de vir. Vamos ver um outro texto, Efésios 1, 21, na versão revista e corrigida. Acima de todo principado, e poder, e potestade, e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Mas também no vindouro. Não só neste século, aion. Agora, tem tradução que traduziu nem neste mundo, que é a versão revista atualizada. Veja a NVI. Muito acima de todo governo, autoridade, poder, domínio e de todo nome que se nomeia, ou que se possa mencionar, não só nesta era, mas também na que há de vir. Observa que, de acordo com as versões, o teu entendimento pode mudar. Olha só a revista atualizada nesse outro texto, 10:30. Que não receba, já no presente, o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. Mundo foi a tradução da palavra aion, quando na verdade a tradução correta deveria ser era. Na era vindoura, receber a vida eterna. Veja esse outro texto. Aqui na atualizada, traduziu aion como mundo. Veja na NVI. Deixará de receber 100 vezes mais, no tempo presente, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, e com eles a perseguição. E na era futura, a vida eterna. Então repara como que aqui a tradução, ela realmente acertou. Na era por vir. E às vezes a tradução confunde o conceito de tempo com o conceito de espaço. Porque a Bíblia fala claramente que um tempo chegará a ter fim. Mas não diz que o universo terá fim. Então isso causa confusão na mente do leitor. Esse é o ponto que eu quero chegar. Por isso que eu estou mostrando esses textos para vocês. Veja só, por exemplo, Mateus 24:3. Vamos ler juntos? Agora eu quero que você leia forte. E, estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se os seus discípulos, em particular, dizendo: dize-nos quando serão essas coisas, que sinal haverá na tua vida e no fim do mundo. Diz a versão revista e corrigida. Mas os discípulos não estavam querendo falar sobre o fim do mundo. Estavam falando sobre o fim de uma era. De um fim de um tempo que nós vamos ver já já, caracterizado pelas trevas, caracterizado pela separação de Deus, caracterizado pela injustiça, caracterizado pela iniquidade, caracterizado pelo governo do príncipe dessa era, da potestade do ar, que governa nesse tempo presente. Os discípulos não estavam falando do fim do mundo. Então o que você imagina?
você imagina o seguinte, que quando Jesus Cristo voltar, haverá, né, uma destruição do nosso universo. Mas, se você for analisar direito o texto, não está falando do fim do universo. Está falando de um ponto final numa era presente, num tempo presente, e com suas características perversas e pecaminosas. Vamos ver esse mesmo texto na Nova Versão Internacional. Vamos ver juntos. Mateus 24:3, tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: dize-nos quando acontecerão essas coisas e qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos. Você concorda comigo que fim do mundo te remete a uma ideia e fim dos tempos te remete a outra? Uma coisa é o fim de uma era, outra coisa é o fim do mundo. Então, o estudo de hoje visa mostrar justamente que existem essas duas palavras que são traduzidas indistintamente como mundo. Então, aion é traduzido por mundo, em algumas versões, sobretudo na Revista Corrigida, como também a palavra, tanto aion como a palavra cosmos. E por isso existe muita confusão com respeito à interpretação correta dos textos. Muito bem. Vamos, olha só a atualizada. Mateus 24:3. Vamos ver só o finalzinho. Dize-nos quando sucederão essas coisas, que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. É diferente. Consumação do século é uma coisa. Quando que esse século chegará ao fim? E se eu pergunto, quando esse mundo chegará ao fim, são duas coisas totalmente diferentes. Não é? Totalmente diferentes. Deixa eu mostrar esse texto agora para vocês. Lucas 20:34. Então lhes acrescentou Jesus: os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento, mas os que são havidos por dignos de alcançar a era vindoura e a ressurreição entre os mortos não casam e nem se dão em casamento. Observe bem, a Revista Atualizada, nesse texto, ela traduziu muito bem. Por quê? Porque os filhos desta era, aliás, traduziu bem, na segunda ocorrência da palavra aion, olha para lá. Aqui aparece a palavra aion duas vezes. Aqui, ó, os filhos deste aion. E depois aparece alcançar o aion vindouro. Lá em cima, o tradutor traduziu como mundo. Olha só. Os filhos deste aion, ele traduziu mundo, desse mundo, casam-se e dão-se em casamento. Mas os que são havidos por dignos de alcançar o aion vindouro, aí ele traduziu como era vindouro. Ora, se ele traduziu como era aqui, por que não traduziu como era? A palavra é a mesma. E um dos princípios que o tradutor deve se preocupar é de manter a mesma palavra quando o sentido da palavra dentro do seu contexto for o mesmo, tem que padronizar a tradução. Então, nesse caso, houve o quê? Uma mudança de tradução. Os filhos desse mundo, né? Na verdade, ele deveria traduzir como os filhos dessa era. A gente vai ver alguns textos sobre isso aí. Eu acho que é importante você ver como que uma tradução que não está adequada, ela pode interferir na sua compreensão do texto. Né? Veja lá, por exemplo, Lucas 24, 20:34. Olha como que a NVI padronizou a mesma tradução. Jesus respondeu: os filhos desta era, deste tempo, casam-se e dão-se em casamento. Mas os que forem considerados dignos de tomar parte na era, no aion vindouro, no aion que há de vir, e na ressurreição dos mortos, não se casam nem estão em casamento. Em outras palavras, há o presente tempo, e nesse presente tempo, os homens casam-se, dão-se em casamento. Mas no tempo futuro, na era futura, e a era futura terá características distintas da era que estamos vivendo. Porque aqueles que forem dignos
segundo o texto, considerados dignos de alcançarem a era vindoura, esses não se casam nem se dão em casamento. Esses estarão já glorificados, não se casarão e nem se darão em casamento, porque serão como os anjos. Então, a era presente tem as suas características e a era futura também tem. Você vai ver nesse estudo que o reino de Deus não pertence a essa era. Ele pertence à era vindoura. Ele pertence ao tempo futuro. Mas que, de alguma maneira, o reino de Deus já entrou em nosso tempo presente. Ele já está tocando o nosso tempo presente. Os poderes da era vindoura já estão se manifestando nessa era presente. E é isso que você vai ver comigo nesse estudo sobre o reino de Deus. Porque ele é da era vindoura, mas ele já está agindo no presente século. Então, num certo sentido, o reino de Deus, ele vai vir, mas num certo sentido ele já chegou. Apesar desta era atual ser caracterizada por tantas coisas ruins, o reino de Deus, que pertence ao tempo futuro, já tem se manifestado no nosso meio. Vamos ler alguns textos que caracterizam essa era presente. Leia lá. A vocês, graça e paz. De Deus, nosso Pai, Senhor Jesus Cristo, que se entregou a Ele por nosso pecado, a fim de nos resgatar desta presente era perversa, segundo a vontade de nosso Deus Pai. Então, Paulo está falando aos Gálatas que Deus, em Cristo, Ele se entregou por nós, pelos nossos pecados, para nos resgatar desta era perversa. Então, qual é a característica dessa era atual? Perversidade. Desta era perversa. Então, a primeira característica que você deve começar a perceber pelos textos que nós vamos ler é que esta era atual, esse tempo que nós vivemos, é um tempo caracterizado por muita perversidade. Veja bem que desde os primórdios, essa perversidade já começou a se manifestar no bojo da raça humana, do ser humano. Por exemplo, quando o primeiro homicídio aconteceu, de irmão matando irmão, não é? Porque a queda do homem trouxe consequências desastrosas e afetou o ser humano em diversas áreas. E uma das áreas que afetou o ser humano é no seu relacionamento com o seu próximo. O homem tem se tornado perverso, egoísta, ele tem buscado seus próprios interesses, ele não se preocupa com o outro, despreza o seu próximo. E isso vem desde tempos mais remotos. E Jesus disse que por se multiplicar a iniquidade, imagina nos tempos de hoje, não é? A perversidade só tem crescido. Então, essa é a característica do atual tempo, perversidade. Efésios 2:1, vamos ler juntos. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, os quais costumavam viver quando seguiram a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, do espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Então veja que nós vivíamos segundo a presente ordem aion deste mundo. A versão atualizada, ela diz assim, segundo o curso desse mundo. Nós vivíamos segundo o curso desse mundo. Mas a palavra que está ali é o aion desse mundo. Nós vivíamos segundo o aion desse cosmos. Ou seja, vivendo segundo as características do tempo presente manifestadas nesse nosso universo. E quais são as características desse tempo presente? Olha, irmãos, a última novela que a Rede Globo, eu não vi, mas eu tenho ouvido bastante comentários a respeito disso. E o nome da novela se chama o quê? Babilônia.
né? Babilônia. Então, o que a Babilônia vai mostrar para nós, né? A Babilônia só tem coisas que não prestam. E a Babilônia é a expressão do que seria, né, do que é, na verdade, esse presente século mau, com todas as características que existem, né, nesta cidade dos homens, dessa cidade de pecado chamada de Babilônia. Então, a Babilônia, você vai ter o quê? Qual é um dos valores mais notáveis de Babilônia? É o relativismo. Ou seja, o homem, ele não tem uma verdade absoluta para seguir e para viver. O homem vive segundo a sua própria verdade pessoal, porque a verdade para a Babilônia é uma verdade relativa. Então, se não há valores absolutos, se não há referência absoluta, o que você vai ter? Cada um pensa como quer e cada um age como bem entender. Ora, isso chegou a um extremo tal que, por exemplo, em horário nobre, se passa duas atrizes se beijando, né? Natália Feinberg e Fernanda Montenegro, né? Que são duas atrizes do mais alto gabarito, né? Assim como artistas, mas interpretando esse papel. E o que acontece? A audiência, né, o telespectador, ele compra aquilo como se fosse muito normal, né? Porque ele acha o seguinte, né, aquilo que está ali é o que é o padrão do ideal e do desejável. Então, os meios de comunicação, eles começam a impregnar a sociedade, e é isso que Paulo está dizendo, a presente ordem deste mundo, né, com esses valores, né, onde o homem pode fazer do seu corpo o que ele quiser, ele pode ter a sexualidade que ele bem entender, né, e onde os próprios governos começam, através dos Ministérios da Educação, a implementar cartilhas que vão, desde o início, fomentando na criança a ideia de que isso é tudo muito normal. Então, que o homossexualismo é normal. Então, queridos, é isso que caracteriza a presente ordem desse mundo. Esse mundo atual, né, essa ordem presente desse mundo, é caracterizada por um mundo muito tenebroso, né, de individualismo, de violência, de perversidade. Há um outro texto, em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, vamos ler juntos? O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. O Deus desse século. Então, esse tempo presente, ele tem um Deus com letra minúscula, um Deus falso, um Deus que aprisiona os homens na ignorância, nas trevas da falta do conhecimento, cegou o entendimento. Então, é uma característica da atual era presente, a cegueira espiritual, a falta de entendimento de Deus. Isto caracteriza a atual era, ignorância com respeito ao Evangelho do Senhor Jesus. O que mais? 1 Coríntios 2,6. Entretanto, falamos a sabedoria dos maduros, não a sabedoria desta era, a versão que diz deste mundo, mas não é mundo enquanto espaço, mas é enquanto tempo, deste tempo presente com todas as suas características, outros poderosos dessa era, que se reduzem a nada. Então há uma sabedoria inerente a esse tempo presente. Essa sabedoria é humana, ela é carnal, ela é diabólica. Essa sabedoria, ela exclui o Deus e o conhecimento de Deus. E o humanismo, né, começou a tomar espaço com todas as suas expressões, né, da pós-modernidade, que começa com esse humanismo, o iluminismo, né, a ciência substituindo, né, a fé, descartando Deus e o conhecimento de Deus da vida do ser humano, e o homem, com sua própria sabedoria, tentando tatear no escuro, alcançar o seu próprio fim. Na verdade, essa era caracterizada por trevas. Tito capítulo 2, versículo 12. Vamos ler, gente?
Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver justa e piedosa nesta era presente. Quem que nos ensina a renunciar à impiedade? A graça de Deus. O contexto desse texto é a graça. A graça nos ensina a viver de maneira sensata, justa e piedosa neste tempo. A graça de Deus. Então repara que, apesar dessa era presente, desse tempo atual, ser caracterizado pela ignorância, pela falta de conhecimento de Deus, pela perversidade, pelo cativeiro das trevas, Deus, mediante sua graça, está transformando o nosso entendimento para que os filhos do reino que pertence à era futura, possam viver nesta era presente, de maneira sensata, justa e piedosa, hoje. Não é? De tudo que vimos, o que nós podemos, então, sintetizar? Em resumo, que essa era atual, ela é governada por quem? É o reino de Deus que está manifesto em toda parte? Não. O que nós podemos verificar? Ela é governada por Satanás. O Deus deste século, o Deus dessa era, está cegando o entendimento dos incrédulos. Então essa era é caracterizada por trevas, pela rebeldia, pela perversidade dos homens, pela desobediência a Deus, a cegueira humana, pela ignorância e hostilidade ao reino de Deus. Então preste atenção nisso. Por que nós encontramos tanta resistência ao Evangelho do Reino no mundo de hoje? É porque o Evangelho do Reino anuncia a era que há de vir. E os valores e as virtudes da era que há de vir. Mas nesse tempo presente, caracterizado pelo governo, pela regência dos principados, das potestades, há toda uma contracultura que resiste à cultura do reino, aos valores do reino. Então há uma resistência, há uma grande hostilidade ao Evangelho do reino e aos valores desse reino que são do mundo vindouro. Porque esse mundo, esta era, jaz no maligno. Esta era jaz no maligno. Por isso que há essa batalha, é por isso que há essa hostilidade ao reino de Deus. Porque o reino de Deus não pertence a essa era. O reino de Deus pertence à era futura. Compreenderam, irmãos? Mas o Senhor já plantou a semente desse reino futuro no tempo presente. E é por isso que os textos da Bíblia, ora vão dizer que o reino de Deus já chegou, e ora vão dizer que o reino de Deus vai chegar. Porque, na verdade, tanto um quanto o outro está certo. O reino de Deus é da era futura, não é da era presente. Mas, de alguma maneira, ele já entrou no cenário da história. De alguma maneira que nem todo mundo está percebendo, o Senhor já plantou o seu reino. Por isso que Jesus disse que o reino de Deus é como um pouco de fermento e coloca em 3 medidas de farinha, até que fique tudo levedado. Ou seja, o fermento, ele tem uma ação silenciosa, uma ação quase que invisível, mas ele entra na massa e ele começa a tomar a massa. O fermento é o reino. O reino pertence à era futura, mas de alguma maneira ele já entrou na era presente. Veja, por exemplo, Mateus 13:37. Ele respondeu: aquele que recebeu a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. Agora veja como prossegue. E o inimigo é o diabo. A colheita é o fim desta era. E os encarregados da colheita são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim também acontecerá
Essa é a parábola conhecida, a parábola do joio e do trigo, muito mal compreendida, por sinal, porque muitas vezes se faz a interpretação de que dentro da igreja existe joio e existe trigo, mas o texto não está dizendo isso. O texto não está dizendo que dentro da igreja existe joio e existe trigo. Diz que no mundo existe joio e existe trigo, porque a semente foi semeada no campo, e o campo é o mundo. Aí sim, nesse cosmos, então há a semente de Deus e há a semente do diabo. Existem os filhos do reino e existem os filhos do diabo. Agora veja, o que vai acontecer no fim? No fim desta era, desse tempo presente, os encarregados da colheita, que são os anjos, vão fazer essa colheita, vão colher o trigo, que são os filhos do reino, serão separados em celeiro, no seu celeiro, e o joio vai ser queimado. Os filhos das trevas, eles serão exterminados. Entende? No fim desta era. Então, quando o Senhor Jesus vier, de um lado, o trigo ele vai ser armazenado em celeiro, e de outro, o joio vai ser queimado no fim desta era. E aí, então vai ter início a era vindoura. Quem é que vai herdar a era vindoura? O trigo. Joio não entra na era vindoura. Joio é desta era. No final dessa era, o joio vai ser queimado. Diz lá o versículo. Mateus 13:41. Vamos ler juntos. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles tirarão do seu reino tudo que faz tropeçar e todos que praticam o mal. Eles o lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra do Senhor. Então, um contraste entre a era atual e a era futura. Vamos lá. A era atual. Qual é a característica da era atual? Quem governa a era atual? É o príncipe deste mundo. Mas quem é o príncipe desse mundo? É aquele que promove paz? É o príncipe da paz? Hein? Quem é que está governando, fazendo o Estado Islâmico? Promover o terror e cometer esses crimes hediondos que tem cometido por esse mundo afora? É o príncipe da paz ou é o príncipe das trevas? Quem é que está fomentando esse fundamentalismo religioso? Não é o príncipe das trevas? Esse é o príncipe desse mundo, é o diabo. Ele governa na era presente. O que mais? É uma era caracterizada pelas trevas, pela morte, pela corrupção, pela rebeldia. Hoje há dor, hoje há pranto. E você lê no Apocalipse que vai chegar um momento em que não haverá mais nada disso. Já é a era futura. Guerras e conflitos, injustiça e iniquidade. São as características deste tempo presente. E quais são, queridos, as características da era vindoura? Quem é que vai estar governando em toda a terra? O Rei Jesus. Então, no tempo futuro, Jesus Cristo estará sentado no trono de Davi, como está escrito lá no livro de Mateus, no trono de Davi, e vai reinar sobre a casa de Jacó, e todos os confins da terra o temerão, todo joelho vai se dobrar. Quando? Na era futura. Então a era futura será caracterizada pela luz. Lembra que na Cidade Santa não há a luz do sol, porque o Senhor Deus é a luz e o Cordeiro é a lâmpada. Então a era futura é uma era de luz, de glória, de vida eterna, de incorrupção. Ou seja, não haverá mais morte, não haverá mais mortalidade. A alegria sem fim, a alegria que não acaba mais, obediência plena ao Criador, paz e justiça reinarão na era futura. Então, é importante que a gente possa perceber o contraste entre o que há hoje, nesse mundo atual, e o que haverá de ser na eternidade futura.
Hoje nós estamos vivendo um período de transição entre essas eras. Essa era atual está chegando ao fim. Amém? Está muito fraco. Essa era atual está chegando ao fim. E a era futura, ela vai se manifestar. Mas a semente da era futura já está plantada na era atual. Quando a era futura vai começar? A era futura vai começar exatamente quando Cristo voltar. Primeira coisa, segunda vinda de Cristo. Quando haverá a primeira ressurreição dentre os mortos, a transformação dos vivos, a segunda ressurreição, o juízo final, são características dessa era futura. É que vai dar início à era futura, a derrota de todo inimigo de Deus. A palavra do Senhor diz que todo inimigo estará sujeitado debaixo dos seus pés. Jesus ele vai conquistar todos os inimigos do reino, estarão sujeitos e submetidos plenamente a Ele. E quando tudo estiver sujeito a Jesus, Ele próprio se sujeitará ao próprio Pai. Então, essas questões vão acontecer quando a era futura se manifestar. Então, vamos examinar alguns textos. Mateus 24:30, vamos ler juntos? Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Então, quando Jesus Cristo voltar, a era futura, ela vai se estabelecer, com todas as características que lhe são inerentes, como a vida eterna, como a justiça, a paz, a imortalidade. Olha que promessa tremenda que está em 1 Coríntios 15:50, 51 e 54. Vamos ler juntos? Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos. O que caracteriza a era futura? Imortalidade, incorruptibilidade, vida eterna. E quando isso vai acontecer? No momento da volta de Cristo. Irmãos, está aí uma esperança que a gente deveria alimentar em nossos corações. O apóstolo Paulo, ele tinha isso tão firme dentro dele, que ele se inclui. Você vê que está em primeira pessoa. Nem todos nós dormiremos. Ele não diz nem todos vocês dormirão. Ele diz nem todos nós dormiremos, mas seremos transformados todos. Então ele alimentava no coração a expectativa de que Jesus Cristo voltaria na geração dele, e de que ele ouviria o ressoar dessa trombeta, e que ele próprio, Paulo, seria tomado pela imortalidade, pelo poder da ressurreição de Jesus Cristo. Eu acho tremendo quando o Filho de Deus nutre essa esperança dentro do coração. Hoje me parece que a esperança dos crentes tem sido tão outra. Tem sido afastados da esperança do Evangelho. E colocando, veja bem, os crentes têm colocado as suas expectativas nessa era. Os crentes têm depositado sua esperança para esse tempo. Eles têm esperado somente para este mundo, ou para este tempo. Quando, na verdade, as promessas de Deus, elas visam nos introduzir nesse tempo futuro de Deus. É claro que Ele já está trabalhando dentro de nós. Aquele que em nós começou a boa obra vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Mas nós precisamos entender que as promessas do Senhor, elas estão direcionadas para esse momento futuro, para essa era futura, que é o reino de Deus. Então, queridos, precisamos ter os nossos olhos bem abertos para essa realidade. Apocalipse 26 diz: bem-aventurado e santo é aquele que tem parte
na primeira ressurreição, olha, é um evento futuro. Vai acontecer no futuro. Diz respeito ao reino de Deus a ressurreição. Não é? Mas aquele que vai participar é bem-aventurado. Vai ser sacerdote de Deus e de Cristo e reinará com Cristo os 1000 anos. 1 Coríntios 15:24, então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, e quando estiver destruído todo o principado, potestade e poder. Convém que ele reine, até que haja posto os inimigos debaixo dos seus pés. Hoje, Cristo Jesus, ele reina à direita do Pai. Mas seu reino ainda não é visto entre os homens. Mas vai chegar um momento em que todos os inimigos estarão sujeitos a Cristo. Não haverá principado e potestade para se lhe opor. E aí então, queridos, a Bíblia diz que Deus será tudo em todos. Como está lá em 1 Coríntios 15, 27 e 28. Quando tudo estiver sujeito a Cristo, então o próprio Filho se sujeitará a Deus Pai, que lhe sujeitou todas as coisas, para que Deus seja tudo em todos. E por fim, Apocalipse 21, de 1 a 7 fala: vi novo céu e nova terra. Esse novo céu e nova terra pertence ao mundo futuro. Não pertence ao mundo presente, porque pertence ao reino de Deus. A cidade que pertence à era futura é a Nova Jerusalém. A cidade que hoje vemos é a Babilônia. Mas a Babilônia vai cair. A Babilônia vai ter fim e a era vindoura vai se manifestar com a cidade santa. E é isso que nós estamos falando. Que, na verdade, nós estamos vivendo nessa era presente. Essa era atual tem todas as características que nós temos visto. É uma era de trevas. É uma era de perversidade. É uma era de ignorância. É uma era de afastamento de Deus. E os homens vivem segundo a ordem deste presente século. A era vindoura pertence, o reino de Deus pertence à era vindoura, que é o reino de luz, que é o reino da imortalidade, da vida eterna, da justiça, da paz e da alegria sem fim. Quando Cristo voltar, essa era atual chegará ao fim e a primeira ressurreição vai acontecer. E aí então há uma sobreposição entre as eras. Quando Cristo estará na terra governando, no final desses 1000 anos acontecerá a segunda ressurreição e o juízo final. E aí então, queridos, quando ele julgar tudo que ele precisa estabelecer o seu julgamento e o juízo final, expurgar do seu reino tudo aquilo que não pertence ao reino que ele quer estabelecer, então haverá uma purificação e uma renovação de tudo. É o que a Bíblia chama de novo céus e nova terra. Que aí acontecerá nesse novo tempo a plena manifestação da glória de Deus em toda parte, em todo lugar. Porque essa era atual já não terá mais vez. Ela terá desaparecido completamente. É por isso que a Bíblia diz assim, que não haverá lembrança das coisas passadas. É porque essa era atual terá desaparecido. Com tudo aquilo que a caracteriza. E uma era vindoura se manifestará com tudo aquilo que lhe é inerente ao reino de Deus. Então, eu quero concluir com esse texto de Hebreus, capítulo 6, 4 e 5. Vamos ler juntos? Ora, aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade na palavra de Deus e os poderes da era que há de vir. Olha que interessante. Esse texto ilumina perfeitamente bem o que eu estou tentando dizer para os irmãos. Que nós estamos vivendo uma era atual, com essas características de trevas, mas para nós já chegou a semente da era futura.
Porque nós temos nos tornado participantes do Espírito de Deus, que não pertence à era atual. O Espírito de Deus pertence à era futura. Nós temos experimentado a palavra de Deus. A palavra de Deus pertence à era futura. Mas ela entrou nesse meio. Deus tem falado nessa era. Então Deus já tem se comunicado. Deus tem se expressado. Deus tem se revelado. E nós temos tido contato com o que a Bíblia chama de poderes da era futura. Ou seja, os poderes da era futura, do tempo futuro. Quais são esses poderes? Cura, por exemplo. Veja bem, quando Jesus ele veio a esse mundo, e lá na Galiléia, lá em Cafarnaum, lá na Judéia, quando ele curava alguém, vamos analisar o que estava acontecendo ali. Jesus ele é um representante da era atual ou da era futura? Então nós recebemos a visita de alguém que representa a era futura. Ele entrou na era atual, ele chegou aqui. E ele manifestou os poderes da era futura, no meio de homens que estavam completamente contaminados, homens que estavam amarrados pelos poderes da era presente, os principados e potestades, homens que estavam oprimidos por Satanás, com doenças, oprimidos com possessão demoníaca. Veja, por exemplo, o Gadareno. O Gadareno estava completamente possuído, havia uma legião de demônios, que são espíritos desse tempo presente, possuindo uma criatura de Deus. Mas até o dia em que ele encontrou o legítimo representante da era futura, que é o Filho de Deus, o Rei do reino de Deus. Então aquele endemoniado, ao ter contato com Jesus, Jesus o libertou, porque Jesus manifestou na vida daquele homem os poderes da era futura. O poder para libertar. Jesus Cristo disse o seguinte, quando ele foi acusado de expulsar demônios pelo poder de Beelzebul: olha, se eu expulso demônios pelo poder de Beelzebul, o reino de Beelzebul está dividido. O reino não pode estar dividido, porque quando está dividido não prevalece. Mas se eu expulso demônios pelo dedo de Deus, se é a mão de Deus, então é chegado a vós o reino de Deus. Olha que interessante. Ou seja, a mão de Deus estava sobre Jesus. Ou seja, o poder que pertence ao mundo futuro estava sobre Jesus no tempo presente, manifestando o poder para curar os enfermos, libertar os possessos, purificar os leprosos, levantar os mortos, abrir as portas aos presos e levar o evangelho da paz. No meio de uma era perversa, a luz que pertence ao reino futuro resplandece nas trevas que pertencem ao tempo presente. Mas as trevas do tempo presente não prevaleceram contra a luz que pertence ao reino futuro, à era futura. Estão entendendo? Então, quando Jesus Cristo, ele cura o enfermo, são os poderes do mundo vindouro que estão operando no tempo presente. Quando alguém é liberto, quando alguém nasce de novo, são os poderes do mundo vindouro. Então esse texto que nós estamos lendo aí, ó, Hebreus 6:4, diz que nós que estamos hoje vivenciando estamos vivendo atualmente nessa era atual, nós já estamos tendo contatos, irmãos, contatos imediatos, contatos imediatos com poderes do mundo vindouro. Então vamos ler de novo esse texto. Ora, aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que é divina. Então todos nós temos experimentado isso. Somos participantes do Espírito Santo, temos sido iluminados no nosso entendimento, estamos compreendendo a palavra, compreendendo o eterno propósito, compreendendo o reino de Deus, experimentamos a bondade da palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro. Toda vez que um pecador é salvo,
que ele nasce de novo, são os poderes do mundo vindouro que estão agindo na vida dele na presente hora. Isso não é maravilhoso? Isso não é maravilhoso? Isso não é fantástico? Então, o estudo de hoje, ele buscou pontuar essa diferença entre a era atual e suas características com a era futura. Então, quando você ler na Bíblia textos onde diz da consumação deste mundo, procure saber qual é o texto que está por trás. É uma referência ao tempo, à era atual, que foi trazido por mundo, ou é uma referência ao espaço, ao universo, à criação de Deus. Isso é importante para a nossa interpretação, para que nós possamos entender exatamente o que a palavra de Deus quer dizer. Agora, olha aqui comigo uma coisa. Eu disse para você que a era atual é o tempo presente que estamos vivendo. Quando Cristo voltar, essa era atual, ela chegará ao seu fim, mas ainda não completamente. Porque Cristo vem governar a terra durante o milênio. E nós sabemos que no final do milênio a Bíblia diz que vai ter uma grande rebelião ainda. Então isso ainda é um sinal da era passada, da era das trevas. Porque Satanás, ele vai levantar uma multidão, como Gog e Magog, para se rebelar contra Cristo e seu reino. A era futura, ela vai se manifestar plenamente em novos céus e nova terra, no final dos 1000 anos, evidentemente para quem criou o milênio. E aí então o que vai acontecer? Novos céus e nova terra vão acontecer. Só aqui está o mistério. Nós vamos estudar nesse curso as parábolas de Mateus 13. Quantos já ouviram falar dos mistérios do reino dos céus? Os mistérios do reino dos céus é aquilo que nem todo mundo conseguiu compreender. E nós vamos estudar. E esse mistério passa por entender isso aqui, ó. Que nesta era atual, antes de Cristo voltar pela segunda vez, a era futura já começou a entrar de maneira invisível, de maneira silenciosa. Deus tem feito uma conspiração contra esse mundo presente. Porque ele tem entrado de maneira que muitos não estão percebendo. Então veja bem, nesta era atual, o reino de Deus já tem entrado. Sabe por quê? A ressurreição não é um poder que pertence à era futura? Muito bem. E quando a gente diz que a era futura virá quando os mortos ressuscitarem, isso é verdade. Só que a gente não pode esquecer de um detalhe. Jesus Cristo já ressuscitou nesta era presente. Nesta terra, nesta era, testemunhou-se a ressurreição do Filho de Deus. Então, o poder de Deus que ressuscita os mortos e que vai ressuscitar os mortos no grande dia da volta de Cristo, na verdade, ele já entrou lá na terra da Judéia, lá na terra de Israel, o Filho de Deus que ficou 3 dias e 3 noites morto. Ele ressuscitou dentre os mortos. Então, os poderes do mundo vindouro entraram nessa terra quando Cristo ressuscita. Então, eu naquele esquema, irmãos, a era vindoura, ela se estende para a nossa era, ela entra em nosso tempo através de Jesus. Sua vida, sua obra, sua morte e sua ressurreição. Jesus Cristo veio plantar a semente da era futura em plena era presente. É por isso que Jesus Cristo ainda não voltou, mas elementos que pertencem a esse mundo futuro já estão acontecendo. Por exemplo, esse auditório está cheio de gente que já nasceu de novo. Cheio de gente que já ressuscitou com Cristo. Cheio de gente que já é participante da natureza divina, em cujo coração a semente da vida eterna, que é do mundo futuro, da era futura,
já foi plantada no tempo presente. Por isso que o reino de Deus já chegou. De uma certa forma, já veio. O reino está entre nós, verdadeiramente. Os homens não veem, porque ele chegou de maneira invisível, silenciosa. É como um grão de mostarda. Ninguém dá nada por ela. Não é a menor das sementes. É plantada, mas vai crescendo, vai frutificando e se torna uma grande hortaliça. Não é verdade? Então o reino entra de maneira que os homens não estão percebendo. Passa dia, passa noite, a semente é plantada, ninguém sabe como, mas ela começa a dar o seu fruto. São os mistérios do reino de Deus, que já chegou, mas que ainda vai chegar. E é isso que nós vamos ver na aula que vem. O reino de Deus já chegou. E nós vamos ver por quê. E nós vamos ver, o reino de Deus ainda vai chegar. E vamos ver por quê. E é tanta verdade que ele já chegou, como é verdade que ele vai chegar. Então, o Novo Testamento vai mostrar essa tensão. Alguns textos dizem, o reino já chegou. Outros textos dizem, o reino virá. Aí o crente pergunta, afinal de contas, ele já chegou ou ele virá? A resposta é, ele tanto já chegou, como também ele virá. Ele já chegou, mas ele também virá. E aí então, nós já estamos vivendo, hoje, um momento de transição. As eras se sobrepõem. É como a era futura já está tocando a era presente. Eu não sei se vocês estão entendendo, mas isso é tremendo, maravilhoso. O reino futuro está tangenciando e já está agindo. O fermento desse reino já está fazendo, está entendendo? O seu trabalho aqui em plena era atual, de maneira que já podemos experimentar desse reino. Então, o que nós vamos ver na aula que vem? A aula que vem nós vamos ver a dupla manifestação desse reino. Vou mostrar os textos na Bíblia para vocês, que mostram que o reino de Deus tanto já veio, como virá. Tanto invisível hoje, como será visível no futuro. Ele tanto está entre nós, como estará entre nós. Já entramos no reino, mas ainda vamos entrar. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe a todos.